Gente, a atriz Cláudia Raia causou um verdadeiro alvoroçozinho, né? Após revelar que deu um vibrador à filha quando ela tinha 12 anos. Vamos ver antes a matéria, um videozinho bem rápido para a gente poder comentar sobre isso. Vai lá. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica, tá? Você tem 17 vibradores em casa? Tenho. 17? Tenho. Para quê? E quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela. Falei, vá se investigar, vá saber do que você gosta. Cá está a educação. Mas Formação. é isso, Sim. Entendeu? Então, hoje é prescrição médica, isso não é mais invenção. Então 17 vibradores é uma panóplia de vibradores. Claro, porque eu escolho o vibrador que eu quiser, dependendo do meu mood. Isto é uma vaginoterapia. Óbvio. Claro. E a vagina tem que ser muito bem cuidada. A pepeca, como a gente diz no Brasil. A pipeca é um nome engraçado. A pepequinha. Pepeca. Olha, gente, este é um assunto muito delicado, mas também abre espaço aí para falarmos também dessa importância da educação sexual na infância. Além dos riscos, também as consequências, né, que atitudes como essa podem também causar na vida das crianças. E por isso, hoje eu convidei aqui o nosso sexólogo, o doutor André Memória. E aí, André, tudo bom? Seja bem-vindo. Deixa eu falar com você, meu amigo. Há quanto Seja tempo, né? bem-vindo, né? Maravilha ter Sempre bom você lhe ver. aqui, viu? Olha, vamos lá, porque você viu aí, né, o que a Cláudia Raia falou, e eu queria saber o seguinte, né? Uma atitude como essa da Cláudia, né, pode estimular a vida sexual precoce dos filhos da gente. Vamos falar das filhas, não, dos filhos no geral? Marília, tudo é contexto. O que eu entendo que acontece na casa dela? Ela conversa sobre isso claramente, abertamente, há muito tempo. Acho que desde bebê ou a infância muito tenra, muito novinha mesmo, a filha dela. Então faz sentido o que ela fez. É algo que é até aconselhável. Por quê? O que ela falou, se conheça. Toda menina deve fazer isso. O menino também, só que a sociedade já estimula o menino naturalmente. Quando o menino pega no pênis, ele não é repreendido, ele não é muitas vezes, deixa. A menina não. Em grande parte das vezes a menina é repreendida, fala mal, não faça isso. E na ideia da Cláudia Raia, na minha concepção, é uma ideia de autoconhecimento e que é fundamental. Saber o que você sente, quais são as partes, grandes lábios, clitóris, tudo. Como é que você lida com isso? Isso vai fazer com que a sua sexualidade, desde muito nova, funcione muito melhor. Então, só é desaconselhável se o pai ou a mãe faz algo sem essa conversa. Sim. Toma isso aqui e se resolve. Se vira. E nunca falou sobre isso. Aí sim traria algum problema, talvez até grave. Por quê? Não houve um diálogo anterior. O pai e a mãe têm a obrigação de falar sobre vida sexual. André, mas eu não sei como é que eu falo. Então arrume um profissional. Fale comigo, outro sexólogo, alguém que entenda, né? Até marque consulta para isso, junto com o seu adolescente, junto com a sua criança, né? para saber como falar, porque não falar é a pior coisa a ser feita, porque ele vai descobrir e muitas vezes da pior forma. Aquela criança vai investigar. E hoje com o celular na mão, se você não estiver bem orientado, você faz 1000 coisas que não são positivas, né? É verdade. Quais são os riscos, né, de uma iniciação, uma iniciativa sexual, né, prematura, mais nova, uma pessoa que é muito jovem, que tem meninas realmente que engravidam, né, com 12 anos, 10 anos, 11, 12, que para mim são crianças, né? Eu acho que criança tem que ser criança, né? Acho que também tem as fases. O que é que você acha dessa questão da iniciação, né? Olha, dois pontos importantes nessa sua pergunta. Primeiro é o seguinte, quando a criança ou adolescente tem conhecimento, ou seja, pai, mãe, escola também, ensina de forma realmente científica, correta, o que é vida sexual saudável, a tendência é que aquele ser humano se desenvolver sexualmente muito melhor. Então isso deve ser dito. É necessária a educação sexual, o entendimento do que é o corpo, de como funciona a vida sexual, do que é afeto, de tudo que funciona, que permeia a vida sexual saudável. Não é só falar de DSTs e ISTs, né? Essa doença. Não é só falar de gravidez na adolescência. Isso acontece sim, mas isso é uma parte do processo, né? E aí, respondendo a sua pergunta mais diretamente, os riscos são começar a vida sexual sem os devidos precauções, né? Sem falar com a ginecologista, a menina,
o menino sem falar com o médico também sobre o que pode acontecer, né? Sem essa orientação. Não saber como usar uma camisinha, que pra gente adulto que tem vida sexual ativa parece uma coisa simples, mas pra quem nunca viu na vida, nunca sabe o que acontece, pode pensar que é uma coisa qualquer e bota de qualquer jeito, do jeito errado muitas vezes, e a camisinha estoura, por exemplo, e aí pode ter os riscos das ISTs ou uma gravidez indesejada. Então, é necessário que haja conversa para que a vida sexual comece com todos os passos bem feitos. E que vale ressaltar, crianças bem orientadas tendem a começar a vida um pouco mais tarde, a vida sexual. Porque existe um mito de que falar estimula. Não estimula, muitas vezes, em grande parte dos casos, faz com que aquela criança ou adolescente eles pensem assim, eita, eu vou observar o que acontece, eu vou ler, eu vou conversar com os coleguinhas, com os amiguinhos, eu vou até ver séries, hoje em dia as séries bombam, né? E como funciona, e aí sim eu vou decidir no que eu quero pra mim. Já quem não tem conhecimento, não tem um diálogo, seja em casa ou na escola, fica com aquela pulga atrás da orelha. Ai meu Deus, como é que funciona isso? É verdade. Será bom desse jeito que todo mundo diz mesmo? Eita, esse vídeo que eu vi, ó, que eu recebi no WhatsApp, eu vi no Instagram ou no TikTok, isso deve ser muito bom, então eu vou lá tentar, sem orientação nenhuma. E aí a chance de acontecer alguma coisa que não é positiva é muito alta. É por isso que a educação também sexual tem que ser aprendida desde casa, né? Acho que os pais, eles devem orientar os filhos. São eles que devem orientar os... Tem muitos pais que são muito fechados. Sim. Eles não... É como você falou, às vezes não tem essa coragem de... Como é que eu vou falar com meu filho sobre isso? A gente tem que falar, né? Muitas vezes a gente tem que parar e falar. Claro que tem que ter também a idade certa, né? Pra gente chegar, iniciar uma conversa... É a mesma coisa de ter a idade certa para iniciar uma vida sexual. Que aí eu te pergunto, né? Tem uma idade assim para iniciar a vida sexual? Não tem essa idade definitiva. E a idade que os pais também podem começar a conversar com eles? Então, deve começar desde a primeira pergunta. Perguntou o que é isso, você já tem que responder. E isso, tem pais que falam, e agora, o que é que eu respondo? Tem que já saber o que vai responder, porque pergunta vem, viu? E logo cedo. Vem. Vem umas perguntas mesmo assombradas de vez em quando. Chega assim de repente, o que é isso? Aí você tem que saber responder, né? Olha, ninguém... E naturalmente. Marília, ninguém é obrigado a saber de tudo. E muita gente acha esse assunto difícil mesmo. Então, se você não sabe, por favor, procure alguém para lhe ajudar. Porque aquela criança vai encontrar a resposta em algum lugar, se você não responder. E muitas vezes ela vai contestar a sua resposta. Então é bom que você até faça uma brincadeira de ver um vídeo. Tem muitos vídeos bons no YouTube, por exemplo, que dão alguns ensinamentos que são positivos em relação à sexualidade. Aquela criança tem que entender que o pai ou a mãe está aberto a responder tudo. E é uma fonte de sabedoria segura. E se você não responde, ou enrola, ou fala alguma coisa que a criança vê que é uma besteira, depois ela vai entender isso, né? Vendo no YouTube ou na internet como um todo, ela vai deixar de perguntar. Os créditos que você tem, como pai ou mãe que responde, vão cair. É verdade. Então, não é que você precisa responder tudo, mas é importante que você busque alguma resposta. Pode ser até assim, vamos pesquisar juntos? Vamos falar com a sua professora de biologia? Vamos falar com aquele profissional? Vamos marcar uma consulta com a ginecologista ou com um sexólogo? Para que a criança entenda que ali é uma fonte segura e que ela vai ter boas respostas. Quando você não dá a resposta ou enrola, a criança vai buscar essa resposta em algum lugar. É verdade, viu? Teve uma vez que, primeiro o meu filho mais velho, né, o João, uma vez chegou para mim e ele achava, gente, que pra gente engravidar, a gente tinha que ficar gordinha, entendeu? Mas, mãe, por que a senhora não fica gordinha? Igual a mãe do amiguinho, né? Que eu não vou dizer o nome. Pra poder ter outro bebê. Aí eu disse, de onde ele tirou isso? Que a gente tem que ficar gordinha, né? Pra ter um filho. E o outro, né? Já o Caio, já chegou uma vez e falou, mãe, a gente vai ter outro irmãozinho. Quando a gente for ter outro irmãozinho, tem que casar, né? De novo. Ele achava que eu tinha que casar de novo com o pai dele para poder ter outro irmãozinho. Olha a mentalidade das crianças, né? Aí eu, não é bem assim. Aí eu fui explicar que não era dessa forma, que tinha filhos, né? Era de outra forma. Então, assim, tem que também saber a hora certa de falar, como falar, né? Porque como eles são crianças, eles têm que entender,
né? Mas Sim. na linguagem deles. Sim. Então a gente vai soltando e falando aos poucos. E eles vão crescendo e a gente tem que ir abertamente conversando sobre isso. Exatamente, É normal, exatamente, né, André? exatamente. Muito bom E aí, aqui esse hoje em assunto. dia, com os recursos que a gente tem, né? Mais uma vez, internet, YouTube, tudo, Isso. você consegue ilustrar suas falas de um jeito muito tranquilo para as crianças e adolescentes, principalmente. Então, use esses recursos, porque a criança, ela vai aprender. E aí tem algum pai e mãe, Marília, que fica chateado com a pergunta. Não pode, as perguntas são importantíssimas, né? As crianças vão se desenvolvendo com aquelas respostas. E aí, como Marília falou, é importante que você vá respondendo na medida da compreensão daquela criança. Às vezes você senta, pega um papel, uma folha em branco e os lápis de desenhar e começa a desenhar. Sim, Se você acha que é uma boa forma de falar com seu filho sobre aquilo ou sua filha, por que não? É um recurso que ela entenda. Muito bom. A gente está com o nosso tempo corrido. Muito obrigada, meu Deus, André. já Queria foi. falar mais um pouquinho. Já foi. Nosso tempo é muito curtinho aqui. André, obrigada por você ter vindo participar do nosso programa. De Volte nada. mais vezes para a gente debater outros assuntos, tá bom? Tá bom, até a próxima. Obrigada. Eu vou pro Obrigado. intervalo bem rapidinho e eu volto já já. Não sai daí não.